E agora acabou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os anos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Raiou o dia, e a noite chegou ao fim. A lua então se abriu, e a fé surgiu. As rodas, a água e o pão, mas quando passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, gritando a sorte, disseram que é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitaria. Raiou o dia, e o sol despontou. A lua então se abriu, e a fé surgiu. Raiou o dia, e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia, e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos planos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz.
Bom dia, irmãos cristãos. Nesse mesmo espírito, curva sua frente, vamos orar mais uma vez. Senhor, foi encantado nesse momento, suplicamos que o teu espírito permaneça conosco. Cada um de nós, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, o nosso coração, trazendo para isso a tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Feliz sábado a todos vocês. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, igreja querida. Revendo os amigos aqui, sempre, de muito tempo, sempre muitos queridos aqui, os novos que cada vez que a gente vem encontra um rostinho novo. E é sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu trago um abraço da igreja Dom Bosco a cada um de vocês e oro para que você permaneça bem e o Espírito esteja contigo. Vou convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler aqui o verso 4. Romanos 7, verso 4. Grande partido. Tudo bem, meu irmão? Todos acharam? Então, eu leio aqui Paulo nos dizendo que assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Esse aqui faz parte de uma série de sermões com base no livro de Romanos, que eu baseei no comentário do Sr. Martin Lloyd Jones. E o Sr. Martin Lloyd Jones ele escreveu um comentário de Romanos, assim, às vezes até por palavras, e a maioria das vezes pega versos e explana versos. Então, assim, ele escreveu 16 livros e foi até Romanos capítulo 14 e ele morreu. Não conseguiu concluir o seu estudo, mas era um dos melhores comentários acerca do livro de Romanos. Baseado nele. E assim, hoje eu trago esse verso no capítulo 7. E é difícil depois que você começa a fazer esses estudos, analisando verso a verso, às vezes o conteúdo de palavras que Paulo traz aqui no seu conteúdo de Romanos. É difícil você falar assim, capítulo 7, ele trata de tal assunto. Porque Paulo ele consegue, aparentemente, uma leitura rápida assim, você pode imaginar que ele está, às vezes, até se repetindo, mas não. Toda vez que ele faz uma afirmação, ele dá uma explanação, ele dá um exemplo e conclui, para depois oferecer um exemplo a mais dentro do mesmo assunto. E assim ele vai desenvolvendo o conteúdo desse livro. É impressionante o Romanos, porque ele tem um propósito muito claro. Deus estabeleceu para Paulo a tarefa de, usando a capacidade que ele tinha, a inteligência que ele tinha, sua formação, de fazer um conteúdo que atingisse as pessoas e atinge até hoje. O conteúdo de Romanos é relevante para nós, é muito relevante para nós nos dias de hoje, justamente nós que estamos no tempo do fim. Então, assim, o capítulo 6 de Romanos, que Paulo vai tratar nas questões em que envolve lei e envolve a vida do cristão no novo nascimento. Paulo ele começa o livro de Romanos lá no capítulo 1, verso 1, falando que ele era um escravo. E ele vai desenvolvendo essa ideia de ser um escravo, porque não sei se a sua tradução ele vai falar que ele está escrito servo, mas a palavra original ali é escravo mesmo. Fala que ele é escravo de Cristo. E aí vai mostrar por que ele era escravo de Cristo. Foi a melhor opção que ele fez da vida. E ele vai desenvolver isso. No capítulo 6 é que ele vai explanar essa ideia de uma maneira mais assim, completa, para mostrar justamente essa condição que antes ele era um escravo, sim, ele era escravo do pecado. Ele era um fariseu dos fariseus, como diz, ele era sábio, um monte de adjetivos. E ele percebeu, quando ele teve um encontro com Cristo, que tudo aquilo que ele era não representava nada. Então ele se vê agora não mais como escravo do pecado, mas um escravo da justiça, que vem pela fé em Cristo Jesus. E isso muda a perspectiva dele completamente.
E ele desenvolve essa ideia aqui, falando sobre lei, sobre a justiça, sobre essa nova condição que ele se encontrava como uma nova criatura, redimido pelo sangue de Cristo, né? Não mais o escravo da lei, mas o escravo da justiça que vem por meio do nosso Senhor e Salvador, né? E aqui no capítulo 6, ele vai tratar muito dos aspectos da morte. Você morreu para o pecado, você morreu para essa vida escravo do pecado, para ressurgir através do batismo como uma nova criatura que agora está intimamente ligada a Jesus Cristo. Você já não é mais um servo, um escravo do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre você, né? E aí Paulo sempre pensando que alguém ia questionar, ele vai no capítulo 7 tratar dessa questão, mas como assim, né? Se eu ainda sou sujeito às tentações e eventualmente eu caio, né? E ele vai explanar isso lá no final do capítulo 7, falar que aquela pessoa miserável que ele é, que quando ele quer fazer o bem ele faz, mas o mal que ele não quer, ele pratica. Ele vai desenvolver essa ideia. Mas aqui, pegando desse verso que a gente leu aqui, Paulo ele vai sair ali no capítulo 6 desse velório, e no capítulo 7 ele vai entrar no casório. E aí a figura que ele vai usar aqui, a analogia que ele vai fazer é justamente de um casamento. O casamento que Paulo estabelece aqui é uma cerimônia oficializada pelo Espírito Santo, e ela tem um nome. Ela se chama conversão. É o nome da cerimônia. Então ele vai prosseguir nessa ideia. O Espírito Santo oficializa o nosso casamento com Cristo. O Espírito Santo, ele convence você do pecado, da justiça e do juízo, e ele fala com você no seu coração. Você aceita Jesus como o seu legítimo esposo? E a igreja responde: sim, né? Você aceita Jesus como seu legítimo esposo na saúde ou na doença? E a igreja responde: sim, né? Na alegria ou na tristeza? E a igreja responde: sim. Na prosperidade ou na miséria? E a igreja responde: sim. Na vida ou na morte? E a igreja responde: não, porque a morte não tem mais domínio sobre aqueles que estão sob a guarda de Cristo Jesus, nosso Senhor. É a única diferença agora, né? A vida mudou, né? Nós recebemos então esse nome, o nome de cristãos, pela nosso íntimo relacionamento com Cristo. Estamos aguardando agora a vinda do noivo, que em breve virá. E o casamento, Paulo vai deixar isso bem claro. Esse casamento estabelecido pelo sangue de Cristo, pelo teu batismo, ele se torna só um começo. É só um começo, né? Então, a pergunta que Paulo vai lançar assim, e vai tentar explanar é justamente qual é então o propósito dessa união entre você, pecador redimido, e a pessoa de Cristo, né? O que você agora espera desse relacionamento que você está, né, conduzindo com Jesus? E o que Jesus espera de você agora que você falou sim para as demandas do Espírito Santo, né? Então, o casamento ali é só o começo. Eu completei 25 anos de casado no ano passado, graças a Deus, né? E assim, na verdade, eu e minha esposa está ali, quem conhece aquela moça bonita, é só olhar, se for uma moça bonita é ela, né? E já estamos há mais de 34 anos juntos já, né? Nós namoramos há 10 anos, né? Então a gente está junto há muito tempo, e a gente ainda lida com todas as nuances do relacionamento a dois, do casamento, né? De todas as coisas que são envolvidas no casamento, nós ainda estamos enfrentando. E na vida espiritual, esse casamento com Cristo não é diferente, porque quando a Bíblia fala, quando Deus estabelece que os dois se unirão e serão uma só carne, né? A gente se depara com uma realidade, porque a ciência hoje ela faz um transplante, pegando um órgão de uma outra
pessoa e coloca no corpo de um outro receptor, e a pessoa vai ter que passar o resto da sua vida tomando medicamentos contra a rejeição, que dirá nós, no casamento, duas pessoas, né, com identidades distintas, diferentes em vários aspectos, se unir para ser uma só carne. O elemento, né, o remédio para a rejeição não pode ser outro senão a influência de Deus na vida do casal, não é? Então a gente enfrenta justamente essas demandas, né? E isso se torna, né, uma dificuldade de trabalho que a gente tem que desenvolver. Eu lembro de uma vez de ver um jogador de futebol que era paupérrimo, mas era bom de bola, e ele ficou famoso, ficou rico. E ele se casou, ele teve um casamento, um casamento muito improvável, porque ele não era lá aquela verdade. Ele casou com uma moça riquíssima, extremamente bonita. Eu lembro que na época, a repórter, naqueles tempos lá da década de 2000 ali, que não tinha filtro, né? E a repórter perguntou para a menina, né, para a moça, né? Porque o que você viu nele para se casar? E ela falou para ele, para a repórter, né? Respondeu para a repórter: é que ele me faz rir. Aí eu fiquei pensando, né? Se fazer rir é suficiente, né, para manter um casamento estável, o comediante ficava eternamente casado, né? Não é bem assim, né? Então, assim, não é o suficiente para manter um relacionamento. Tanto é que eu sei que esse jogador está separado, né? Isso não é suficiente, né? Ele se aposentou, diminuiu, né? Sei lá, se acabou, não sei qual é a vida dele, mas não está mais casado, porque está procurando motivos errados para prosseguir com o seu relacionamento. Então, rir não vai ser a melhor opção. Ajuda, mas não salva, né? Então, nesse mesmo exemplo, eu me lembrei da biografia de um pregador, de um filósofo pregador americano chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é um pregador que ele ficou famoso por fazer campanhas de reavivamento. Ele tem um sermão, se você procurar na internet, vai ver: pecadores na mão de um Deus irado. Um sermão poderosíssimo. Eu tenho um passista, ouça você. E na biografia dele, ele conta que ele estava numa reunião de homens, numa reunião grande, que tinha 800 homens, né, cristãos reunidos para fortalecer a fé, né? Ter novos insights lá para prosseguir com a sua jornada cristã. E durante o evento, estavam todos reunidos, uma esposa de alguém ali, da plateia ali, né, dos 800 homens, mandou um bilhete para o pastor pedindo que orasse muito pelo seu marido, porque eles estava agindo de uma maneira muito grosseira. Ele se tornava uma pessoa muito fria, muito grossa e até mesmo violenta. No bilhete ela falava que queria aproveitar a circunstância e queria que as pessoas orassem por esse homem. E o pastor Jonathan Edwards decidiu então ler o bilhete publicamente. E quando ele terminou o bilhete, ele ainda falou assim: vamos além, porque era uma oração, era um movimento de oração, de reavivamento. Então ele queria que a pessoa levantasse a mão e falasse: não, eu sou essa pessoa e pela graça de Cristo eu vou mudar. Então ele propôs: se o homem a quem essa mulher está se referindo aqui está aqui, por favor, levante a mão. 300 homens levantaram a mão. Está lá, 300 homens levantaram a mão. Então, a gente enfrenta essa questão. E não é diferente na vida espiritual, nesse relacionamento que nós estamos desenvolvendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O autor do comentário de Romanos, Lloyd Jones, ele escreve a respeito dessa maneira como, às vezes, nós cristãos, a gente utiliza o egoísmo da pessoa descrente para testemunhar para ela a respeito de Cristo. Perceba isso, né? Porque quando você testemunha de Cristo, às vezes a gente pode fazer a coisa, tentar
tentar fazer parecer certo, mas utilizando a coisa errada, né? E ele fala a respeito disso, porque as pessoas hoje, nos dias de hoje, elas se aproximam da pessoa para falar de Jesus e falam para ela assim: ó, você gostaria de se sentir melhor? Então vem para Jesus, né? Você gostaria de ver todas as suas necessidades supridas? Aceita Cristo, e tudo vai mudar, né? Você está infeliz? Então venha para Cristo, e Ele vai fazer você uma pessoa mais feliz a todo tempo, em todo momento, né? E Ele continua falando isso, que apresentar esses motivos aos descrentes não somente distorce o Evangelho e representa de uma maneira inadequada a vida cristã, mas também dá ao descrente a oportunidade de permanecer no centro do seu próprio mundo. O foco é Ele. Eu preciso ficar melhor, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar feliz. O foco é Ele, se torna Ele. E ele continua. As pessoas dizem, né? Ele fala assim: o Evangelho se torna um antidepressivo e Cristo um terapeuta espiritual que existe para acabar com dores e tristezas. As pessoas vão dizer: sim, eu quero esse Jesus, e fazem então uma oração. Daí, 2 meses depois, abandonam tudo, dizendo: o cristianismo é trabalhoso demais. Não sabia que Jesus desejava reconstruir toda a minha vida. Nunca imaginei como esse negócio de santidade é inconveniente, né? Ele diz. E de fato, eu lembro uma vez que estava na igreja central, quando eu frequentava lá, e era um culto de quarta-feira, se não me engano, e entrou uma mulher na igreja, e ela, e aquele dia foi um dia assim, eu estava pegando, eu percebi que ela estava lá, e quando ela se sentou assim, na hora, vieram umas irmãs e já sentaram do lado dela, deram uma atenção especial para ela, aquela coisa que toda igreja tem que fazer. E eu percebi que essa mulher, a mulher ficou extasiada. Ela ficou muito feliz ali. Eu percebi, no final ela estava comentando, nossa, ela estava muito feliz com o que ela tinha vivenciado. E assim, ela recebeu isso tudo e batizou. Um tempo depois, eu encontrei ela na rua, e ela me pagou. Meu irmão, prazer e tal, conversou e tal. E aí eu perguntei: e a senhora está lá? Eu já estava aqui no almoço. E a senhora está lá, firme lá na igreja? Eu disse: não estou mais. Aí eu falei: nossa, por quê? Porque tem que guardar o sábado. E ela deixou a igreja, né? As demandas da igreja, né? Da realidade de viver a fé genuína, exige de nós, né? E às vezes a pessoa não está preparada para isso. Nós estamos falando da analogia do casamento, né? A pessoa tem que estar disposta a fazer concessões, mudanças, né? Para, se de fato a pessoa quer viver uma vida, né, íntegra, uma vida feliz, de fato, né? Então, qual é o resultado dessa nossa união então, com Cristo, né? Qual é o propósito, né, de viver essa vida com Cristo, né? Por que você está casado, então? Se você entende então que você está casado com Cristo, por quê? Por que você está casado com Cristo, né? Esse versículo que a gente deu aqui, Romanos 7, verso 4, né? Ele, se eu tivesse então capacidade de formular um verso desse aqui, eu ia fazer, ia escrever diferente. Com certeza teria escrito diferente, porque ele fala assim, Paulo é surpreendente com isso. Ele fala assim, né? Meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, tá? E talvez fosse natural a gente imaginar na condução, né, do pensamento de Paulo nos versos anteriores, dessa nova criatura que você se tornou, né, uma pessoa redimida, salva e tal, que ele concluísse aqui esse verso, onde ele diz aqui, a fim de que frutifiquemos para Deus, pudesse qualquer outra coisa, né? Falando assim, né, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que você fosse perdoado, né? A fim de que você tivesse, né, uma forte união com Cristo Jesus, o teu Salvador, né? Ou para que você tivesse certeza que você é o herdeiro da vida eterna. Mas não, Paulo pega e fala assim, a fim de que frutifiquemos para Deus,
Paulo sai de novo, ele sai dessa imagem que ele estava fazendo, a do casamento, e faz uma imagem de uma árvore dando frutos. Compõe uma outra imagem. Né? O fruto, ele é a expressão de vida. Né? Paulo vai tratar disso aqui nesse verso. Né? Porque antes, nós estávamos plantados no solo do pecado. Por meio de Jesus Cristo, nós fomos transplantados, com raiz e tudo, para o solo fértil da graça e da misericórdia de Deus. Essa é a nossa nova condição. Né? Então, nós naturalmente desenvolvemos frutos para a vida eterna. Teria que ser algo natural. O fruto é prova de vida. Né? Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: pelos frutos quando conhecereis a árvore. Né? Capítulo 12. Deixa isso bem claro. Né? Então, os frutos, eles devem evidenciar que nós estamos casados com Cristo. Que frutos são esses? Né? Que tipo de frutos, né? Então existem, né? que demonstra esse relacionamento, essa intimidade que nós temos com o nosso Senhor e Salvador, né? Que temos um casamento com o Filho de Deus. Que frutos são esses? Né? Porque no Novo Testamento, pelo menos umas 70 vezes aparece a palavra fruto. Né? Que no grego é carpos. Aparece a palavra mais de 70 vezes. Então, que frutos são esses que a Bíblia tanto trata? Os evangelhos não tratam, né? Então, eu queria indicar, né, falar de alguns frutos que a Bíblia trata, né, que demonstram que você tem um relacionamento com Cristo. O primeiro fruto é o fruto do discurso. Hebreus, no capítulo 13, no verso 15, ele diz assim para nós: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O fruto do discurso tem muito a ver com aquilo que você disse, né? É o discurso. Os filhos, eles começam a refletir aquilo que os pais são. Se você tem palavras brancas, doces, suaves, é muito provável que seu filho vai nessa mesma linha. Né? O fruto evidencia, né, a árvore, e é natural. Né? Então, quanto mais envolvimento nós temos com a palavra, quanto mais envolvimento você tem em oração, em comunhão com Deus, é impossível uma pessoa ela ser ríspida, ela ter palavras que não condizem com um cristão. É o fruto do discurso, de bocas, como diz aqui, né? De lábios que confessam o nome de Cristo. Lembra lá em Mateus 26, quando Pedro nega Jesus? Ele nega a primeira vez, ele nega a segunda, a pessoa fala para ele: o seu jeito de falar denuncia que você é de Cristo. Aí ele se vê na necessidade de voltar ao Pedrão de antes, aí ele profere as palavras mais grossas para dizer: não, eu sou não. É a terceira vez que ele nega, aí o galo canta e ele cai em si. Olha o que eu estou fazendo, porque convívio com Cristo fez com que ele desse frutos de discurso. Ele era uma pessoa mudada pelo contato com Jesus. Não podemos esperar diferente disso, né? O outro fruto, o segundo, é o fruto de submissão. Em João, no capítulo 12, verso 24, diz assim: em verdade, Jesus dizendo, né? Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, aqui é uma coisa assim, que eu coloquei como algo pessoal. Você se vê como um fruto de Cristo, um fruto de Deus. Você é capaz de dizer, né, Senhor, eu estou aqui. Lança no solo que o Senhor quiser. Eu estou à tua disposição. O cristão genuíno, né, que dá fruto, ele dá esse fruto de submissão. Ele se submete a Deus. Ele aceita os desígnios de Deus. Ele segue os preceitos divinos. Ele aceita. Né? O terceiro é o fruto de maturidade espiritual. E esse é muito importante. Hebreus, no capítulo 12, verso 9 a 11, diz assim, né? Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos?
pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, aqui em Hebreus, Paulo está falando da correção que Deus opera em nós quando necessário. A submissão permite que Deus nos corrija e nós nos alegramos nisso, na correção de Deus, quando o crente ouve, ele aprende, dos seus erros, ele vai produzindo fruto da justiça, porque aquilo ele vincula com Deus. Ele não vai se corrigir por si, ele vai observar o que Deus está dizendo, o que a palavra está norteando ele para seguir, Então ele é corrigido na justiça, porque tem muito crente que fica velho na igreja, mas continua imaturo espiritualmente. A pessoa não cresce espiritualmente, não desenvolve esse fruto, de um crescimento espiritual, de uma maturidade crescente. Ontem eu tenho uma oficina lá pequenininha, e tem um funcionário lá, que é da igreja também, e eu fui lá, cheguei lá e ele estava me contando que chegou lá na igreja um irmão nosso. E a pessoa conhecida, mas não vou citar o nome porque eu não vou ver. Mas ele chegou lá e ele pertence à igreja, ainda pertence, mas ele chegou alteradíssimo. O feito de álcool próprio, porque ele disse que abraçou ele, sentiu um cheiro diferente e tal. Mas é uma pessoa que está na igreja há muitos anos. Eu vou fazer, esse ano de 2026, eu completo 30 anos de igreja. Quando eu entrei, ele já estava lá. Mas sempre foi uma pessoa problemática. Por quê? Porque não desenvolveu maturidade espiritual. Até hoje. Se reflete até hoje. Vira e mexe, a pessoa aparece. Sempre está aparecendo, aprontando, fazendo alguma coisa. Está sempre na igreja. Porque não desenvolve essa maturidade baseada na submissão. Não aceita a disciplina e a correção de Deus. E não dá fruto. Pelo contrário, acaba escandalizando. Nós vimos, passando por esse nome. Mas as pessoas conhecem, as pessoas veem. E isso prejudica a igreja. Então a maturidade, pessoal, é muito importante. A gente crescer espiritualmente faz parte do ensino das Escrituras, você se desenvolver espiritualmente, você crescer, criar maturidade. Nós precisamos desenvolver isso. O quarto fruto é o fruto do sacrifício financeiro. Isso é importante, Eu sou tesoureiro, Dom Bosco, eu sempre tenho que falar um pouquinho disso, Mas Paulo ele escreve para os Filipenses, que nós estamos estudando na lição Latina, lá em Filipenses 4, verso 15, ele fala assim, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Ou seja, Paulo está falando aqui que ele começou o seu ministério e aí não teve apoio, a não ser o povo, os irmãos da igreja de Filipos, que ajudou ele financeiramente. Aí no verso 16 e 17 ele continua, porque até para Tessalônica mandasse, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, mais uma vez a palavrinha aí, que aumente o vosso crédito. Então, essa assistência financeira que o povo dos filipenses estavam dando, eles concediam ao povo de Filipos o privilégio de participar do ministério que Paulo estava desenvolvendo, que é exatamente o que nós fazemos aqui. Só a eternidade vai poder dizer o destino dos seus dízimos e suas ofertas. A gente não tem, às vezes você fala assim, nossa, eu nunca converti ninguém, nunca dei um estudo bíblico, nunca converti nenhuma pessoa. Você que pensa, porque quando você coloca o seu dinheiro na salva, por menor que seja, esse tem destino certo. Isso resulta na salvação de pessoas. E você olha uma igreja que tem uma TV como a Novo Tempo, e você olha lá, diferente dos outros canais, até religiosos que tem na TV aberta ali, que você olha assim,
programação. Nossa, o que vai entrar agora? Big Brother? A Fazenda? Não, é outra programação espiritual. Acabou essa, o que vai entrar agora? A novela? Não, é outra programação espiritual. Por quê? Porque o teu dinheiro faz isso se manter. E isso resulta para a honra e glória de Deus. Tem sido assim. Não, então nunca, pode ter certeza. Só Deus sabe o que a tua oferta, o que o teu dízimo está fazendo para a salvação de vidas pelo mundo afora. Né? Porque a igreja foi estabelecida com esse propósito. Esse dinheiro tem destino certo. Então, assim, quando nós ofertamos o dinheiro que é devolvido, o dinheiro que é ofertado, ele é investimento. Ele é investimento na salvação de alma, na salvação de pessoas. Então, esse é um fruto muito poderoso, que é o fruto da sua contribuição financeira. O quinto fruto é o fruto de uma verdade que salva. Né? Em Colossenses, né, no capítulo 1, verso 3 a 6, diz assim: ó, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Fruto da salvação. Né? A sua salvação é algo que tem que ser desenvolvido dia após dia, né? Através do relacionamento, do contato com a palavra, da oração, da comunhão e do testemunho. Os elementos da vida cristã, do casamento, os elementos que estão envolvidos nesse relacionamento que você aceitou o trabalho com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você é casado com o Senhor Jesus. E existem demandas a serem observadas e que produzem fruto. A pessoa, o cristão, ele não precisa fazer uma lista de coisas que ele tem que desenvolver todo dia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Você tem um Espírito que direciona a sua vida. Um suave Espírito entre nós, como nós cantamos aqui e oramos depois. Há um suave Espírito que tem conduzido a sua vida, segundo a vontade de Deus, para que eu e você demos frutos segundo a direção do Espírito. Né? Isso é totalmente natural. Né? Então, o Evangelho, ele tem que produzir esses frutos. Né? O fruto da verdade, o fruto da vida, o fruto da salvação, da luz, da esperança. E isso é algo que vai acontecer naturalmente naquele que se dispõe a servir e a seguir esse dom precioso da salvação que é Jesus. Isso vai ser natural. Porque se não houvesse essa verdade do Evangelho, a gente não estaria aqui. Não existiria luz, né? Só existiriam trevas, só trevas, né? Não teria verdade. Ia ser um monte de gente especulando, né? Achando isso, desenvolvendo as teorias mais doidas como a gente vê hoje já, né? Não existiria, na verdade, como a gente vive aqui hoje com a graça de Deus. Existiria especulação, não existiria vida, existiria sempre desespero, né? E não existiria esperança, que existiria uma tristeza muito grande, resultado de futilidade. Então, tudo que nós, como cristãos, nós ansiamos para a nossa vida, ele está necessariamente nas costas do Evangelho da Graça. Né? Ele está vinculado ao Evangelho da Graça. Né? É ele que tem nos direcionado sempre para o foco da nossa vida, que é a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Né? Então, nós concluímos, né, que nós nos casamos com Cristo. O resultado dessa união é fruto. E são esses frutos justamente, né, são provenientes, né, de um discurso marcado pela pureza, pelo louvor, né, pelas palavras brandas, as palavras direcionadas, de vidas que são submissas, né, à vontade de Deus, nos levar para onde Ele bem deseja, onde Ele bem quer, de uma maturidade espiritual que aprendemos através da instrução da palavra, de um sacrifício financeiro que nós aproveitamos, né, para dar oportunidades para que pessoas sejam salvas, os ministérios eles continuem existindo, e de privilégio, né, justamente de compartilhar o Evangelho com outras pessoas para que elas também experimentem esse fruto
também da noiva de Cristo. Então, se você vivencia essas verdades, se no seu coração é isso que você deseja, você é mais do que bem-aventurado. E o Espírito Santo sabe disso. Que Deus abençoe que sejam essas pessoas que deem frutos para a glória eterna. Deus abençoe. Amém. Sofrendo fome, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer. Ele deixou a sua glória, desceu ao mundo e me salvou, tomou pra si as minhas dores, ele sofreu, mas ele viveu. Maior amor, foi por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu não há no mundo maior amor. O meu amor não é perfeito, perfeito é o seu que me compôs. Nasci com meus defeitos, restaura a promessa que eu queimei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Venho mostrar com esse gesto que a minha vida tem valor. Maior meu Salvador, não há maior vida.
amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor eu me estou. Maior amor. Amém? Não há maior amor que esse. Vamos tentar viver a altura desse amor? Deus abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez te louvamos, agradecidos por ter mais um dia um encontro contigo. Isso nos fortalece, Pai. O relacionamento com Cristo, esse casamento, ele tem suas demandas, mas nós confiamos num Deus que tudo pode, no Espírito que está entre nós e que vai nos conduzir pelos caminhos seguros até a Canaã celestial. Senhor, abençoe cada um dos seus filhos, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.